Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Então, a gente está aqui para mais uma videoaula. A Larissa pediu para falar um pouco sobre a vinda da família real para o Brasil. Então, vamos lá. Eu vou fazer diferente. Vamos fazer a ligação entre o período do Marquês de Pombal, que está no final, na crise da mineração, até a vinda da família real e o início do processo de independência, certo? Conforme decorra essa videoaula, a gente talvez marque uma próxima videoaula que fale especificamente do processo da independência, para ficar mais claro, para ficar mais acertadinho. A gente, inclusive, coloca, eu e minha vasta produção de eu mesmo, né? Certo? A gente coloca aí alguns trechos de obras que tratam sobre a independência do Brasil, certo? Então vamos lá. O que a gente vai trabalhar agora vai ser a queda do Marquês de Pombal, certo? 1777, falece Dom José I e assume a sua filha, Dona Maria I, certo? Que é conhecida como a louca em alguns países, especialmente no Brasil, por motivos óbvios, né? E a piedosa em outros lugares, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: durante o governo, durante a gestão de Maria I, durante o reinado de Maria I, você vai ter um desmonte da política pombalina. Isso faz com que muitas obras, muitos historiadores depreciem muito o governo da Maria I, certo? Por quê? Porque eles estão são mais elogiosos, eles acreditam, né, aqueles que estão contra ou digamos que enxergam na política de Dona Maria I um problema, eles enxergam com bons olhos o período do Marquês de Pombal, o despotismo esclarecido, as medidas que ele tomou, que nós já falamos. Então, era uma espécie de modernização de Portugal, que na visão dessa corrente historiográfica era necessária, tá? Então, o que nós vamos ter? Dona Maria I e o seu filho, que assume a regência e depois o trono, será conhecido como Dom João VI para nós, né, aqui no Brasil. Dom João VI tanto a mãe quanto o filho vão encontrar um cenário internacional favorável aos produtos brasileiros. Então, na realidade, o governo deles dois vão se dar, ambos os governos vão se dar num cenário bem diferente daquele que o Marquês de Pombal encontrou, tá? Então vamos lá. Quais são as medidas, por exemplo, 3 medidas muito simples, muito simplórias, mas que vão dar a ideia do desmonte da política pombalina, 3 medidas que vão ser adotadas no reinado de Maria I. A extinção das companhias de comércio que tinham sido criadas pelo Marquês de Pombal, para tentar fazer, essas companhias de comércio tinham o objetivo de fazer a ligação entre os produtos coloniais e o mercado consumidor europeu, via Portugal, certo? Essas companhias eram portuguesas, eram companhias criadas pela coroa portuguesa para melhorar a produção e o escoamento desses produtos para lá, certo? Então elas foram extintas. Algo que fica muito evidente, que é muito importante, é a chamada, a medida que proíbe a criação, a formação de fábricas ou manufaturados em relação aos tecidos na colônia, né? Exceto um tecido mais vulgar, mais grosso, que era utilizado como roupa para os escravos.
certo? Exceto esse, ou seja, a não ser esse tecido mais rústico, os demais ficam proibidos na colônia. Muitos historiadores apontam que isso foi um dos motivos pelo atraso da industrialização no Brasil, porque você está impedindo o desenvolvimento da indústria que classicamente, ou da atividade que classicamente está ligada à primeira fase da industrialização, certo? Por último, a forte repressão à Inconfidência Mineira faz com que aquela percepção de que o Brasil era visto numa situação hierarquicamente submissa e com certo desdém pela coroa, começa a dar os primeiros frutos, vamos dizer assim. Em que medida? Na medida em que o iluminismo, o pensamento esclarecido, o avanço, as novas teorias que falavam da incompatibilidade para o avanço econômico da existência de colônias, já estão colocadas como sementes. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter essa percepção de que as colônias não eram, essa relação colonial não era a melhor relação para você ter em relação ao comércio exterior, certo? Então, todas essas ideias vão gerar, digamos, um contexto favorável para o avanço das ideias de crítica ao sistema colonial, certo? Por outro lado, é inegável que os dois governos, tanto de Dona Maria I quanto de Dom João VI, eles trabalham tentando melhorar a situação do sistema colonial, ou seja, é até uma questão lógica. A situação histórica vai fazendo com que os laços entre os dois se estreitem de tal forma que você busque melhorar a condição de produção em relação à colônia, certo? Então, nós vamos ter, por exemplo, uma situação internacional favorável para o açúcar. O açúcar se valoriza, o que leva a uma expansão da produção, uma expansão, essa melhoria dos preços, acaba fazendo com que o mercado brasileiro, o Nordeste, especialmente Pernambuco e adjacências, passe a ter maior ênfase na produção de açúcar. Isso faz com que aumente a produção de açúcar para você tentar aproveitar esse aumento de preços, especialmente porque pela insurreição escrava em São Domão, ou Santo Domingos, certo? São Domingos também. De qualquer forma, o que nós vamos ter? Também a retomada, ou na verdade, uma ênfase na produção do algodão no Maranhão, especialmente incentivada pelas companhias criadas pelo Marquês de Pombal, e que no momento da independência dos Estados Unidos, 1776, essa produção algodoeira vai ter uma melhoria sensível na sua produção, certo? Então, isso, basicamente, esse é o cenário internacional importante, a conjuntura internacional em relação a Dona Maria I. O que acontece é o seguinte: aproximadamente em 1792, Dona Maria I ela vai já ter problemas acentuados de demência, o que vai fazer com que ela seja afastada da regência, do trono, né? O que é uma boa ideia para muitos políticos brasileiros, certo? Infelizmente, eles sofrem demência degenerativa acentuada e, infelizmente, não são afastados. Mas tudo bem. A questão é a seguinte: Dona Maria I foi afastada. O que vamos ter, então? A partir desse momento, o príncipe Dom João passa a assumir a regência, né? A condução da política portuguesa. Então, efetivamente, de 1792 a 1815,
XVI, né? É ele que vai mandar, estando ainda sua mãe viva, depois ela vem a falecer, e a partir, depois do Congresso de Viena, ele realmente assume o reinado como Dom João VI, tá? Ele assume a coroa. Muito bem. Aí nós vamos ter o quê? Nesta primeira aula, né, falando de Maria, do reinado de Dona Maria I, a gente vai iniciar a vinda da família real e depois, numa segunda parte, a gente vai falar da permanência da coroa aqui no Brasil e do processo de independência, tá? Então, com esse cenário, Portugal sofre a invasão francesa, certo? Em 1808, a corte se transfere para o Brasil. 1808 é um marco, portanto. Por quê? Porque você vai ter a transferência da corte de Portugal para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro, onde ela vai se situar, e é exatamente por isso que o Rio de Janeiro, especificamente, e o Sudeste como um todo, vão sofrer um processo contínuo a partir do começo do século XIX de investimentos e desenvolvimento de infraestrutura, certo? Então, é esse processo de vinda da família real que vai gerar aquilo que nós chamamos o processo de interiorização da metrópole. Nós já citamos esse processo, mas faltou detalhar um pouco como ele se dá ao longo do período da independência, entende? Então, o objetivo para a próxima aula vai ser a gente entender quais as transformações que ocorrem, né? Como as medidas, essas nós já falamos, as 4 medidas clássicas, né? 5, se a gente for elencar pontos importantes para a gente pensar na formação da infraestrutura no Brasil, mas como se liga a interiorização da metrópole e como ela é causa e consequência do processo de independência do Brasil, certo? Aí nós vamos ter o quê? Em relação à independência brasileira, nós vamos ter um processo que vai amadurecendo a elite nacional, que é a formação da infraestrutura, e essa elite, aí sim, vai gradativamente buscando a sua autonomia em relação à corte portuguesa, certo? Aí, nesse caso, a gente vai estudar, como eu já falei em sala de aula, mas é sempre bom lembrar, existe uma série de transformações desde a derrota do Napoleão, desde o Congresso de Viena em 1815, até 1820, quando você começa a ter a elite portuguesa despontando como um agente político importante que pressiona Dom João VI para tomar uma decisão, certo? Então, sobre isso, sobre esses processos gerais, fica esta aula, Dona Maria I, a invasão napoleônica, a vinda da família real em 1808. Quando você chega aqui, nós já sabemos, isso já foi dito diversas vezes, nós vamos ter o processo, a medida de abertura dos portos aos países amigos, que na verdade atende aos interesses ingleses, que estavam repletos de produtos por conta do bloqueio continental e encontram na colônia brasileira um bom mercado consumidor para os seus produtos. Nós vamos perceber o seguinte: a elite portuguesa vai se ressentir disso e vai tentar cortar esses laços, certo? Então, o que é importante? Abertura dos portos. Essa abertura dos portos em 1810 vai ser fruto de alguns tratados de comércio e amizade que criam uma condição favorável para a Inglaterra em relação aos outros países. Eles passam a pagar uma tarifa de aproximadamente 15%, portugueses 16% e os outros países 24%, o que faz com que Portugal
se ressinta muito dessa proximidade entre Inglaterra e Brasil. Tá? Aí eles começam a pressionar por uma reelaboração dessas relações entre Portugal e Brasil, que a esta altura, no começo da década de 20, já é Reino Unido, não é mais colônia, e aí você tem a elite portuguesa articulando para fazer com que o Brasil volte a ser colônia, o chamado processo de recolonização do Brasil, tá certo? Então a gente volta aí na próxima videoaula para dar andamento à vinda da família real ao Brasil, tá bom? Um abraço, tudo de bom, tchau, tchau.